Amados irmãos e irmãs, nós saudamos todos de todo o coração a partir de Zurique, todos vocês que estão conectados, seja pelo vídeo ou telefone, ou como quer que seja. Nós temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus e por isso somos intimamente gratos. Nós agradecemos ao Senhor que ainda podemos ter tempo e ter servos que colocam a palavra à luz do castiçal e nos proclamam a palavra fresca do trono. Sim, o Senhor, na sua graça incomensurável, nos ensinou a partir da sua palavra. Ele nos enviou o seu servo e profeta, assim como prometido em Malaquias. E nós recebemos tal grande graça que nós pudemos aceitar e receber essa mensagem sem qualquer objeção, porque ela é a palavra revelada. E nós somos alegres e gratos que o Senhor abriu os nossos corações para esta palavra revelada. Nós pedimos também que o nosso amado irmão Frank seja fortificado, abençoado em corpo, espírito e alma, para que a palavra que nós ouvimos hoje, de novo, venha fresca do trono para nós. Eu desejo, antes da oração, de ler de Deuteronômio, capítulo 6, alguns versículos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sim, ouve, ó Israel. E o mesmo o Senhor diz a nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos tão gratos e alegres por termos a palavra revelada, nenhuma discussão, mas a palavra somente. A graça do nosso Senhor é tão grande, nós somente podemos agradecer-lhe e louvá-lo e glorificá-lo por sua bondade, por sua fidelidade e pelo seu ajudar e por nos carregar em todo esse tempo. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça, por tua fidelidade, por tudo aquilo que tu nos concedeste até hoje. Tu comissionaste o teu servo para distribuir o alimento e nós recebemos todo o alimento na sequência certa e fomos alimentados. E te agradecemos por isso.
Agradecemos por vivermos agora um tempo de preparação, que Tu nos prepararás para o glorioso dia do Teu retorno. Deixa-nos seguir a Ti em tudo, sermos cada vez mais próximos, parecidos de Ti, para que quando Tu voltares, nós possamos ir em Tua direção, todos em vestes brancas, assim como Tu prometeste em Tua palavra. Abençoa-nos a todos que ouvimos a Tua palavra, ouviremos Tua palavra hoje. Senhor, deixa a semente que Tu semeias brotar e tudo possa servir para a nossa preparação. Louvamos e glorificamos a Ti, a quem cabe toda a honra, todo louvor e toda a gratidão, por termos ainda a possibilidade de ouvirmos ainda a Tua palavra. Abençoe mundialmente. Abençoe todos que estão conectados. Obrigado por isso. Ao Teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe a todos. Também eu desejo saudar a todos mundialmente de coração, todos desejar as bênçãos de Deus de coração a todos. É simplesmente maravilhoso que não somente alcançamos a Suíça, mas a partir daqui alcançamos todo o mundo. Todos podem, em suas línguas, ouvir o que hoje é proclamado. Somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por Ele nos ter diretamente chamado para proclamar Sua santa e preciosa palavra. E nós olhamos simplesmente para os muitos anos que se passaram, nos quais a pura, preciosa e verdadeira palavra de Deus pôde ser proclamada, e agora hoje todos podem ouvir pela transmissão, mas também eu desejo saudar a todos a partir da Suíça e desejar a todos as bênçãos de Deus de coração, ligado com um profundo anseio que a contemplação da palavra possa entrar profundamente em nossos corações, cair profundamente em nossos corações, para que não somente superficialmente fique, mas de fato que a santa palavra de Deus possa ir aos nossos corações. Nós, em relação àquilo que acontece na Terra, não entraremos em maiores detalhes. Nós vemos em tudo que é o tempo do fim, que profecia bíblica se cumpre nos povos e nações, se confirma, e nós podemos levantar as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima, mas a proclamação é simplesmente, ela está aí para que possamos confiar o plano de Deus ao povo de Deus e que todos recebam a oportunidade de tomarem suas decisões
para o Senhor nosso Deus. O irmão Scherer, ele leu uma palavra muito especial, que nós devemos amar a Deus nosso Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, e nós ainda leremos algumas passagens bíblicas, e então nós faremos uma autoaprovação como está com cada um de nós. E eu peço agora que o irmão Borg leia, por favor. Nós lemos de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ao Senhor, nosso Deus, seja a honra. Eu intencionalmente pedi que da palavra da introdução os 2 versículos fossem lidos. Naquela época, a palavra foi direcionada a Israel. Hoje, a palavra está direcionada a nós, porque assim Deus, através de Abraão, prometeu: em ti devem ser abençoadas todos os povos, todas as nações da terra. Tu deves. Aqui está a primeira pergunta. É Deus, o Senhor, se tornou o teu Deus? Essa é a pergunta. Você tem uma relação pessoal com Deus, o Senhor, porque não está somente Deus, mas o teu Deus, o teu Senhor. Que nós amemos a Deus nosso Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força. E para isso precisa haver uma ligação pessoal. E nós leremos adiante e veremos o que Deus, pela graça, fez para nós e por nós. Por favor, lemos o versículo 5 de Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sim, nós agradecemos a Deus pela repetição. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso vai tão profundamente, de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, que possa acontecer que nós demos a Deus nosso Senhor o primeiro lugar e que tenhamos a ligação pessoal e comunhão com Ele, que não somente falemos de Deus, mas que
que falemos não somente do Senhor, mas do nosso Senhor e por aquilo que Ele fez por nós, pela graça. No Antigo Testamento, nós temos as promessas. No Novo Testamento, temos o cumprimento. Mas vamos ouvir o que no Novo Testamento, para essa passagem bíblica, foi dito. Por favor. Nós lemos de Marcos 12, versículo 29 e 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também isso nós queremos enfatizar diretamente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existem dois e não três ou mais, mas somente um único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. E nós agradecemos a Deus que Ele, como Senhor, se revelou da eternidade para o tempo. Ele veio. Por favor, nós lemos agora versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui nós temos a quarta palavra como termo: com todo o teu pensamento, entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aqui o Senhor acrescenta a palavra com todo o teu pensar. Que Deus, o Senhor, possa conceder graça, que essas quatro propriedades divinas possam ser encontradas dentro de nós, que nós amemos a Deus, o Senhor, de fato, de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensar e com toda a nossa força. Isto tem que se tornar assim, porque assim Deus nos amou. Ele nos amou. Ele pensou em nós. Ele fez tudo por nós. E nós podemos também amá-lo com o nosso pensamento também de coração. Sim, com todo o pensamento, pensando em tudo que Ele fez por nós. Não esqueça o que Deus fez a ti, grandes coisas que, eu repito, que essas quatro propriedades divinas possam se tornar realidade em nós, que nós amemos o nosso Deus, que nos amou de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensar e com toda a nossa força o amemos. Deus conceda a mim, Deus conceda a todos os irmãos e todas as irmãs,
para que sejamos os abençoados do Senhor e sejamos, de fato, lemos adiante, nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, a mensagem da salvação que nós proclamamos naqueles que se perdem está oculta. Eles não têm compreensão, não têm acesso ao plano de salvação de Deus. E por isso, nós que encontramos graça com Deus, podemos ser gratos que Deus abriu o nosso entendimento para o seu plano de salvação conosco e que nós pessoalmente aceitamos. Vamos ler ainda o próximo versículo. Nós lemos versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso dói, que Deus, a todos que não creem nele, que não aceitam sua mensagem de salvação, e que ele lhes concedeu um escurecimento para que não vejam a clara luz do Evangelho. Deus, o Senhor, como primeira coisa, disse: seja luz. No princípio da criação natural, haja luz. Da mesma forma, é no começo da nova criação divina conosco, haja luz. A luz nos abriu para nós nas trevas. Nos crentes, a mensagem da salvação resplandece na escuridão como uma clara luz. Para os incrédulos, permanece tudo escurecido. O seu entendimento não está aberto. Eles não aceitam, eles não recebem o que Deus, pela graça, nos concedeu. Por isso, nós podemos mais ainda agradecer a Deus de coração, que podemos crer como diz a Escritura, e que a clara luz da mensagem de salvação que Deus nos concedeu em Cristo nos abriu, resplandeceu para nós, e que nós pudemos recebê-lo como nosso Salvador. E assim, a palavra nos crentes, desde o princípio, se cumpriu. Quem me seguir, diz o Senhor, não permanecerá nas trevas, mas
terá a luz da vida. Que todos que hoje estão ouvindo possam ter a luz da vida, que todos possam agradecer a Deus e agradecer a Ele de todo o coração, de toda a alma e todo com o seu pensar e com toda a força amá-lo. Nós lemos adiante. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Que palavra poderosa! Eu colocarei a minha palavra em seus corações, em seus pensamentos. Escreverei para que a mente divina, para que o pensar divino possa acontecer. Então o Senhor, Ele tem que fazer uma renovação do nosso coração, conceder isso. E fechou, e Ele prometeu a nova aliança e também concedeu. E Ele disse: eu farei uma nova aliança convosco. Eu escreverei a minha palavra em vossos corações e em vosso pensamento colocarei, para que em nosso pensar e em nosso coração possam estar, para que ambas as coisas possam estar em concordância, que pensemos divinamente e que todas as coisas, de fato, nós possamos ordenar assim como Deus já previu, não somente escrito em tábuas, não somente sobre o papel, mas nos novos corações, no novo pensamento escrito, e assim a ligação e comunhão, formar a ligação com Deus, com o Senhor. Para tudo, Deus se preocupou. A Ele seja a glória, por favor. Nós lemos de Lucas 24, versículo 45 e 46. Então, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha quando estava ainda no vosso meio. Convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Graças seja ao Senhor. Nesse texto, nós já estamos na história de salvação divina. Tudo foi predito pelos profetas de antemão no Antigo Testamento. Tudo. O nascimento do Redentor, a consumada redenção, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo
foi colocado na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Tudo foi escrito. Disso que se tratou. Se tratou para Deus da história da salvação com o seu povo. E agora veio o momento quando aos discípulos o entendimento para as Escrituras foi aberto, onde aquilo que Deus falou por Moisés, pelos profetas e nos Salmos, de antemão deixou dizer, havia encontrado cumprimento para que promessas e o que através disso acontece pudesse estar em plena concordância. E por isso o nosso Senhor pôde dizer, não teve que se cumprir tudo, teve que, e o que ainda não se cumpriu, isto ainda se cumprirá. Naquela época, se tratou da consumada obra de redenção e especialmente também da ressurreição do nosso Senhor. E nós vivemos nesses dias nos quais nós pensamos naquilo o que por nós aconteceu. Nós pensamos na consumada redenção. Nós pensamos na ressurreição do nosso amado Senhor. E nós pensamos na sua ascensão. Nós pensamos em tudo o que com ele aconteceu, como no Antigo Testamento já foi dito de antemão. E agora nós leremos adiante. Nós lemos de Lucas 24, versículos 50 e 51. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Simplesmente todo-poderoso. Sempre havia testemunhas no nascimento do nosso Senhor. Simão pôde pegar o bebê Jesus nos seus braços e dizer, Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. E os discípulos, eles fizeram tudo. Eles acompanharam tudo, o seu ministério, tudo o que nesse período aconteceu, até a crucificação, ressurreição, ascensão, tudo. Os discípulos puderam acompanhar e puderam, como testemunhas oculares, posteriormente aparecer e escrever o que de fato havia acontecido. Mas quão poderosa é esse acontecimento que o nosso amado Senhor, que anteriormente passou 40 dias com seus discípulos e com eles falou sobre o reino de Deus.
ele não subiu diretamente ao céu, ele ressuscitou e apareceu aos seus, sim, até a 500 irmãos de uma só vez, irmãos e irmãs. E então veio um momento quando teve que se cumprir que o nosso Senhor, ele foi, ou retornou à glória. Abri-vos, ó céus, e abri as vossas portas, deixai o Senhor dos exércitos entrar. Lucas 24. E o nosso Senhor, ele pegou os seus discípulos até Betânia, levantou as suas mãos e os abençoou. E enquanto ele os abençoava, ele foi elevado diante dos seus olhos em direção ao céu. Amados irmãos e irmãs, tudo foi testemunhado. Nós temos na Bíblia não temos histórias inventadas, mas verdades bíblicas. O que Deus, o que se refere ao plano de salvação, tudo está escrito. Tudo aconteceu assim como havia sido predito. E aconteceu por nossa causa. Nosso Senhor, ele não fechou as mãos quando subiu ao céu. Ele estendeu as suas mãos visivelmente, levantou suas mãos visivelmente e abençoou. E ele abençoa ainda hoje. Irmãos e irmãs, deixai-vos abençoar com a bênção do Todo-Poderoso Deus, que o nosso Senhor nos deu, e agradeçam a Ele por isso, que Ele consumou a redenção e após foi levado aos céus. E nós agradecemos a Ele como redimidos, que quando Ele retornar, seremos levantados juntos no céu. Ele veio a nós para que nós pudéssemos vir a Ele. Vamos ler adiante. Lemos de Atos 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Anteriormente, Ele tinha dado a promessa em João 14. Eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos, para que estejais lá aonde eu também estou. Irmãos e irmãs, no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos e restarmos, seremos transformados. Esse corpo mortal, de repente, estará lá na imortalidade. De repente, estará lá. Isso não podemos explicar. Isto, todavia, podemos crer de coração. E nós somos simplesmente gratos que podemos crer que Deus não tem que se esforçar, que a sua palavra já em si mesma já é uma palavra toda poderosa. E quando Ele vier com o chamado de despertar, e os mortos em Cristo já ressuscitarão em imortalidade, e nós, em um instante, seremos transformados, e com Ele entraremos na glória. Simplesmente maravilhoso. O mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, levantado no céu, ao céu, retornará da mesma forma como Ele subiu para o céu. Que graça que nesse tempo nós podemos falar isso sem sermos arrogantes, podemos testificar que agora podemos reconhecer que vivemos no fim do tempo da graça, que os sinais dos tempos indicam e que o Senhor, Ele mesmo, disse: quando virdes que tudo isto acontece, então levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Nós vemos tudo e ouvimos tudo o que acontece no mundo inteiro e também com Israel e em todos os lugares. E reconhecemos nisto que o retorno do Senhor, o retorno que foi prometido a nós, está próximo, diante da porta. E aqui nós podemos dizer, todos que encontraram graça com Deus, vem de volta à palavra de introdução, que devemos amar a Deus nosso Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensar e com toda a nossa força, e que em relação a tudo que acontece agora, podemos ordenar biblicamente, podemos pensar biblicamente. Disto é que se trata agora, que todos os filhos de Deus pensem biblicamente, e o amor de Deus nos liga de tal forma intimamente com a palavra de Deus, para que não possamos fazer de outra forma a não ser crer biblicamente, pensar biblicamente e agradecer a Deus nosso Senhor de todo o coração e de toda a alma, amá-lo e com toda a força. E então vem a palavra ainda aí, qual seja a fé. Todas essas propriedades, antes de podermos amar a Deus, nós temos que ter se tornado crentes nele.
Antes de que essas 4 propriedades possam se tornar reveladas dentro de nós, nós temos que ter uma vivência de salvação com Deus, pessoalmente com Deus. Não somente conhecê-lo do ouvir falar, mas da vivência pessoal, da conversão, do novo nascimento, da renovação, do batismo com o Espírito Santo e fogo, como João Batista já havia anunciado. E irmãos e irmãs, o mais importante é que o nosso pensamento agora seja guiado para dentro da Escritura. O que você pensa sobre aquilo que está escrito no profeta Malaquias, nos últimos 2 versículos que está escrito lá? O que você pensa sobre isso? Quando Deus, o Senhor, disse: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele tornará o coração dos filhos aos pais. E deixe-me dizer diretamente, em Lucas 1, nos é relatado que essa promessa se cumpriu através do ministério de João Batista, que todos os pais do Antigo Testamento levou a nova aliança aos filhos da nova aliança, os guiou para os filhos da nova aliança, introduziu a nova aliança. Da mesma forma, eu peço agora de coração por isso. O que vocês pensam, preciosos irmãos, preciosas irmãs, sobre a segunda parte da promessa? Ele tornará o coração dos filhos de volta aos pais. O que vocês pensam sobre isso? Eu não penso sobre isso, mas eu creio isso, porque através do ministério do irmão Branham, que foi um profeta prometido, como Elias anunciou, como Elias foi, ele também foi, que ele foi enviado como precursor, teve que vir como precursor da segunda vinda de Cristo para trazer ao povo de Deus a última mensagem que está em concordância com a primeira mensagem. O que vocês pensam sobre o ministério do irmão Branham? Eu poderia perguntar o que vocês pensam sobre o ministério de João Batista. Então, os conhecedores da Escritura diriam: sim, ele foi o profeta prometido que deveria vir antes que viesse o grande dia do Senhor. Outros diriam: ele foi Malaquias 3, versículo 1. Vejam, eu vos envio o meu mensageiro adiante de mim. Quem pensa corretamente, quem pensa precisamente assim, como a Santa Escritura naquela época se cumpriu diante dos nossos olhos, naquela época e hoje, que o nosso pensamento com Deus, com a palavra de Deus, esteja em concordância com a história da salvação. Disso é que se trata hoje. E somente onde isto é o caso, nós podemos
amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, sim, e com toda a força, e com todo o pensar de coração, podemos agradecer-lhe. Eu não pertenço àqueles que julgam a outros, mas na primeira vinda de Cristo, os escribas não reconheceram o cumprimento bíblico. Eles pensaram ao largo de Deus e falaram ao largo de Deus. O povo, eles guiaram o povo ao largo de Deus. Irmãos e irmãs, se eu ainda penso, eu hoje trouxe o Talmud de Jerusalém, precisamente 700 páginas, e então está em cada página um versículo, e à direita, à esquerda, em cima, embaixo, está então aquilo, o que escribas, o que os senhores disseram lá, que sabiam, pensavam, seguiram ao rabino tal e tal, rabino tal e tal, disse isso, então esse disse aquilo, o outro disse aquilo, outro, e um único versículo, e esse disse isso, o outro disse isso, o outro disse aquilo. Que coisa! Nós não precisamos nada além do que da Bíblia como orientação divina. E eu pergunto, quantos têm o seu catecismo, escreveram o seu catecismo? Quantos têm suas confissões de fé escritas? Quantos pensaram ao largo de Deus, escreveram ao largo de Deus, pregaram ao largo de Deus até o dia de hoje? Meus amados irmãos e irmãs, deixe-me também dizer isso em humildade. Há um ministério que deve ser cumprido para Deus e por Deus faz parte um chamado divino. Todas as igrejas podem chamar suas pessoas e podem informá-las e ensiná-las e assim por diante. Mas quando se trata do reino de Deus, então se trata de Deus, não de alguém, mas de Deus que edifica a sua igreja. E Jesus Cristo que nos redimiu, que derramou seu sangue por nós, que fechou a nova aliança conosco, que nos deu promessas. Por favor, a partir de hoje, não pensem mais ao largo de Deus. Não falem ao largo de Deus. Venham de volta à palavra e a promessa para esse tempo. Nós todos sabemos, desde os dias de João Batista, passaram 2000 anos e o dia do Senhor não veio ainda. Então, se trata da promessa que agora, antes que venha o terrível dia do Senhor, ou seja, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ao povo de Deus, todo o conselho de Deus seja proclamado, que o nosso pensamento, o nosso pregar, o nosso escrever, o que quer que nós façamos, seja bíblico, seja puramente bíblico. Somente então poderá confirmá-lo. Deixe-nos resumir
do que se trata hoje. Nós estamos muito próximos do prometido retorno de Jesus Cristo. Chegamos a esse ponto. Como nós lemos, o mesmo Jesus, ele virá da mesma forma, retornará da mesma forma como ele subiu ao céu. Nós podemos ler precisamente em 1 Tessalonicenses 4 o que acontecerá, como acontecerá quando nosso Senhor retornar. Nós podemos, em 1 Coríntios 15, especialmente a partir do versículo 51, ler precisamente o que acontecerá quando nosso Senhor retornar. Mas agora trata-se de que uma congregação noiva seja chamada para fora para o noivo, preparada, que não digamos nada o que o Talmud diz ou que um catecismo diz, mas que nós digamos o que Deus disse em sua palavra e pensemos nos pensamentos de Deus, como Deus deixou escrever em sua palavra. Este é o período mais importante na história da humanidade. E o Senhor, ele deu o chamado especial a ele, que ele deveria trazer uma mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E que eu, desde a partida do homem de Deus, em dezembro de 65, pude levar essa mensagem bíblica divina a todo mundo, mensagem de salvação, e que todos os verdadeiros crentes em todos os povos e línguas ouviram daquilo o que Deus prometeu para esse tempo, o que Deus fez no nosso tempo e o que Ele ainda fará no aperfeiçoamento. O Senhor mesmo, Ele finalizará, concluirá a sua obra de redenção, como Ele trouxe à conclusão sua obra de criação. Por favor, leiam a palavra de introdução mais uma vez e peçam a Deus por isso, que tudo que está escrito lá e também na próxima palavra do nosso Senhor, que nós amemos ao nosso Deus e Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensar e toda a nossa força. Que tudo possa estar em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Tudo ser trazido em concordância com a palavra de Deus. E todos agora que estão ouvindo a transmissão em todas as línguas, em todos os povos, que se deixem trazer em concordância com Deus. Saem de todo engano, toda confusão e creiam somente como diz a Escritura, porque esse mandamento o Senhor, Ele mesmo, nos deixou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de águas vivas. Deixe-nos
Vamos crer o nosso Senhor Redentor, como diz a Escritura, e correntes de bênçãos através de um poderoso atuar do Espírito descerão. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.